Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe com sua paz e com sua alegria. Derrame abundantemente o seu Espírito Santo sobre nós, para que, repletos dos seus dons, sejamos mais capazes de cumprir as suas vontades de forma eficaz, de formas que edifique, que cure e liberte. Estamos no nosso último dia da novena em preparação para a grande festa de Pentecostes, que já será amanhã, na vigília da noite. Peçamos então os auxílios do Espírito Santo para este nosso momento de reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus ao vosso dispor, coloco os dons mais preciosos que eu recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Amém! Vamos hoje falar sobre o dom da ciência e da sabedoria. Estes dois dons caminham juntos, enquanto um revela, o outro cura e liberta. Vamos lá. Vemos também, em 1 Coríntios 12, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento ou ciência, segundo o mesmo Espírito. Então, existem essas duas interpretações para esta palavra, ou sabedoria, ou ciência, ou conhecimento. Então, ora eu vou falar ciência, ora eu vou falar conhecimento, mas é referente ao mesmo dom. O dom da palavra de conhecimento vem à nossa inteligência por revelação do Espírito Santo, a respeito de um fato, uma situação ocorrida no passado ou que continuam acontecendo no presente. Ou ele nos revela o objeto de uma ferida, de uma dor, uma mentira, revela uma verdade, a fim de que haja uma libertação para aquela pessoa, naquele grupo, naquele momento de oração que aquele grupo está vivendo, que aquela comunidade está vivendo, no nosso caso. É um dom que vem quando Deus revela, e não quando eu quero. Eu não posso querer, eu quero agora, vou ter um dom de conhecimento, ou vou ter um dom de sabedoria e ele aparece como mágica. Não, todos os dons carismáticos são dons que Deus nos dá para o bem comum e ele dá quando quer e como quer. É um conhecimento que entrou no pensamento não através das vias normais, mas sim de uma forma extraordinária, vem no meu coração, vem na minha mente, vem nos meus sentimentos e eu percebo que é algo extraordinário. Eu não estava pensando ou procurando aquilo. De repente Deus revela. Vamos ver alguns exemplos na Sagrada Escritura. Vamos ver primeiro no Antigo Testamento. A Natã é revelado o pecado de Davi e Deus o envia para ir conversar com Davi sobre o pecado dele com Betsabeia. Urias, seu esposo, estava na guerra porque ele era um soldado e Urias e Davi, passeando na varanda de sua casa, vê Betsabeia e a deseja e a chama para estar com ele e comete adultério e pior, depois ainda manda matar Urias. E então Natã vai até ele para revelar a ele o seu pecado e ele se converte. Aí entra a sabedoria. Toda ação tem uma contração para a libertação. Imediatamente, Davi vê o seu erro quando é revelado a ele o seu pecado
e ele reza para nós o belíssimo Salmo 51 de arrependimento. Vemos em 2 Samuel Eliseu dizer ao rei para não ir por um determinado caminho, porque naquele caminho havia uma emboscada, e o povo de Deus não guerreou e não perdeu a guerra. Vemos Jesus que cura o paralítico. Amigos levam o paralítico até Jesus para que ele seja curado, mas Jesus, ao invés de curá-lo, perdoa os seus pecados. Jesus vê os pecados que o atrofia. Vemos Jesus conversando com a samaritana. Ao conversar com a samaritana, pedir a ela um pouco d'água, o que não era comum, um homem conversar com uma mulher com o sol quente, e muito menos pedir-lhe alguma coisa. E naquele momento, Jesus pede a ela para iniciar um diálogo. E no decorrer da conversa, ele diz a ela, vá chamar o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E ele revela a ela, não, você tem 5 maridos e nenhum deles é seu. Ao ter esta revelação, ela percebe que Jesus é uma pessoa especial, um iluminado, e se converte a Jesus Cristo e fala sobre ele em toda Samaria, e aquela mulher que era uma pecadora pública converte aquelas pessoas ao ouvirem dela, ela dizer de Jesus Cristo uma ação, uma palavra de conhecimento que é dada a Jesus sobre ela, e uma reação dela, uma grande sabedoria dela ir proclamar Jesus Cristo como Senhor e ver a conversão das pessoas. Vemos Jesus conversando com Natanael, e ao dizer a Natanael que o havia visto atrás da figueira, imediatamente Natanael diz, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É revelado uma palavra para Jesus e é revelado uma contrapalavra para Natanael. Deus sempre age e mostra a sua palavra em ação. Vemos também alguns santos. Vamos ver Cura d'Armes. Uma mulher foi atrás de Cura d'Armes, chorosa, angustiada, para se aconselhar com ele porque o seu marido havia suicidado. Ela tinha medo que ele houvesse perdido a sua alma. E ele a tranquiliza dizendo a ela que não, que antes dele tocar o solo, ele havia se arrependido dos seus pecados e pedido perdão a Deus. E ela vai em paz, tranquila. Vemos também São Padre Pio. São Padre Pio, as pessoas iam confessar com ele e ele tinha a revelação do pecado das pessoas, não para condená-las, mas para que elas saíssem dali curadas dos seus pecados, para que elas pudessem se converter, para que elas pudessem se arrepender. Ele dizia às pessoas, mas e esse pecado? E aquele pecado? A pessoa se confessava e saía dali com seus pecados, verdadeiramente os pecados mais difíceis de serem confessados, perdoados. A palavra de conhecimento, ela pode nos ser dada também nos nossos momentos de oração pessoal, onde o Espírito Santo vem e me revela alguma situação que há no meu coração de rancor, de medo, de angústia. E muitas vezes essas ações em nós provocam doenças psicossomáticas, como eu já falei em outros vídeos atrás, e o Senhor as revela para que, ao me revelar aquela situação, Ele me revele uma ação contra, que é o dom da sabedoria, para que eu possa me libertar daquela angústia que me carrega. De repente eu tive um trauma quando eu era criança, e aquele trauma ficou guardado no meu inconsciente. Deus revela o trauma e revela como que eu devo agir para ser liberta daquela situação e não haver dentro de mim nenhuma angústia mais. E dentro de todas as situações, o perdão e a conversão é a primeira ação de libertação.
eu conheço uma ação em mim que não é boa, eu tenho que me arrepender, confessar, e ao confessar e me arrepender, Deus está pronto para me libertar. Peçamos ao Espírito Santo para que a nossa vida seja repleta dos dons do Espírito Santo, para eu ver, ao ver, eu querer a libertação e clamar ao Espírito Santo não só o conhecimento, mas a sabedoria, para que a partir do conhecimento adquirido, a sabedoria em ação venha ser a minha libertação. Peçamos ao Espírito Santo com muita humildade, porque Deus resiste aos soberbos, como nos diz Jesus. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos? Sim, Pai, assim foi do teu agrado. O Senhor quer corações simples, mansos, humildes, desinteressados, para que a sua ação aconteça no mundo. Jesus Cristo foi o primeiro que esvaziou-se totalmente para da sua majestade encarnar, da sua majestade morrer flagelado por nós, da sua majestade ser para nós Eucaristia, um pedaço de pão. Queiramos nós também, sobre todas as coisas, muita simplicidade e humildade para sermos servos de Deus, a exemplo da Virgem Maria Santíssima, a esposa do Espírito Santo, que nós, como igreja, templos do Espírito Santo, esposos também do Espírito Santo, possamos ser como ela, simples, mansos, dóceis, humildes, silenciosos. Interceda por nós, ó Mãe, pelo nosso coração, pela ação do Espírito Santo sobre nós. Queremos que nessa festa de Pentecostes sejamos inundados por esse mesmo Espírito. Pedimos, ó Mãe, pelos sacerdotes, seus filhos prediletos, para que eles possam querer um renovado ardor em seu ministério, para que toda a Assembleia receba, através da unção deles, do pedido deles, da fé e da confiança, da obediência deles, um grande derramamento em toda a igreja. Pai amado, Pai querido, receba a nossa oração, nós te pedimos em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria Santíssima, de São José. Venha sobre nós a tua graça, Senhor, assim como nós esperamos, porque sem o teu Espírito Santo, sem ti, sem o teu Filho, sem Jesus Cristo, nada podemos fazer. Obrigada, Senhor, por este tempo que vivemos em preparação para essa grande festa de Pentecostes e que toda a nossa vida seja uma vida guiada pelo mesmo Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meus irmãos, pela sua perseverança. Eu te dou agora um conselho, vou deixar os links da reflexão da nossa fundadora Má Ângela sobre essa oração de consagração ao Espírito Santo, que você faça uma profunda experiência desta oração através da sua explicação sobre ela, como esta inspiração no coração dela, aprovação da igreja, para que edifique a todos nós. Fiquem todos na paz e na alegria do Senhor. Foi uma alegria ter estado com vocês esses 9 dias da novena de Pentecostes.